Olá a todos, aqui estou eu com o nosso canal Trebuchet da Tecnologia, comentando as principais notícias da mídia. Nosso tema de hoje está relacionado com saúde, certo? Com a pandemia, com umas novas regras que estão surgindo de comportamento para a sociedade. Nós temos também as mudanças de hábitos em termos de consultas médicas, saúde, procedimentos médicos, visitas a hospitais, tudo isso está mudando. Nós estamos chegando na era da telemedicina. E isso aí está alcançando um público muito especial, que é muito importante, conforme essa notícia que nós encontramos, por exemplo, num jornal lá da Indonésia. E uma outra também que nós encontramos numa pesquisa feita num jornal dos Estados Unidos. A primeira se refere ao fato de que cada vez mais as pessoas de mais idade, elas estão se tornando-se dependentes da tecnologia e sendo obrigadas a usá-las. Então, nós já temos o próprio monitoramento da saúde remoto, feito por aplicativos nos celulares, que permite que médicos e pessoas da família monitorem o estado de saúde das pessoas que tenham mais idade, que estão sujeitas a sofrer um acidente em casa, que estão sujeitas a ter um problema mais grave de saúde, necessitando de um socorro imediato. Isso aí deve abrir um canal muito importante para a criação de novos produtos. Conforme fala essa notícia do AgingPlace.com e também do United States News and Health Report, cada vez mais nós estamos precisando de desenvolver aplicativos que evitem ou que diminua a necessidade das pessoas irem até um médico para um atendimento presencial. Nós podemos ter o monitoramento da saúde e o próprio diagnóstico remoto, que seria feito até automaticamente, porque poderiam existir, por exemplo, chips, ou ainda chips implantáveis, ou ainda aplicativos, que fariam o monitoramento permanente da pessoa, certo? Enviando eventuais alterações a um centro de atendimento, onde um profissional especializado, ou mesmo aquele profissional de confiança da família, receberia imediatamente a informação, possibilitando assim o atendimento. Então isso aí vai abrir, inclusive, um mercado extremamente importante para o desenvolvedor de novos produtos. E uma das coisas que eles estão vendo que cada vez vai ser mais importante no desenvolvimento dos aplicativos e dos próprios equipamentos vão ser os recursos de inteligência artificial. É óbvio que o aplicativo, hoje a gente já tem isso em alguns casos, o aplicativo vai conversar com você. E ele vai ter que saber usar uma linguagem que o mais idoso entenda, certo? Não vai ser a mesma linguagem que, por exemplo, hoje nós encontramos num aplicativo destinado a um desenvolvedor, destinado a um maker. Nós temos que ter aplicativos que saibam se adaptar a novos tipos de usuários, no caso justamente os idosos, né? E também nós temos também os recursos que serão utilizados pelos idosos, que poderão monitorar, por exemplo, o movimento deles dentro da casa. Dispositivos sensores que detectam uma queda. Sim, um desafio para o futuro, conforme a notícia relata muito bem na forma de um artigo, é justamente o desenvolvimento de recursos tecnológicos que visem dar o apoio à telemedicina, que visem o monitoramento de saúde dos idosos, principalmente. É claro que isso aí também se aplica a todos os outros, né? E aí existem diversos tipos de dispositivos que são sugeridos no artigo, que nós damos o link, e inclusive empresas que já trabalham nisso e que podem dar uma ideia para você que é desenvolvedor e deseja explorar um novo nicho. Você pode de repente ter uma ideia em cima disso, né? Eu me lembro que uma das notícias que eu vi é de uma empresa que desenvolveu um sensor giroscópico colocado na cintura de um paciente que era capaz de detectar no momento exato em que ele caía e até acionava dentro de um capacete um dispositivo que evitasse que ele batesse a cabeça em objetos.
era um capacete com airbag, né? Eu não sei se isso aí chegou a ser industrializado ou chegou a ser vendido, mas não deixa de ser uma ideia, né? Se o motociclista tem que usar hoje o capacete, né? E se esse capacete com airbag se aplica, por que não aquele senhor idoso que tem a sua dificuldade em andar em casa, ter que usar um capacetezinho com um airbag? Porque hoje a gente sabe que a maioria dos acidentes graves que ocorrem com idosos são quedas, né? E quedas dentro de casa. Então isso é importante. Continuando, na realidade, é uma notícia do inmaricopa.com, que é um jornal de notícias de tecnologia relacionadas com a saúde. E ela fala justamente dessa necessidade da gente se preparar para um futuro em que as consultas, os diagnósticos e as conversas que os médicos terão com os pacientes serão à distância. E ele até fala, né, de uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, que é a necessidade de a gente se ter uma abordagem holística do problema. E essa abordagem vem da Grécia Antiga. Eu, às vezes, mando vocês estudarem filosofia, né? Meus alunos, né? Quando eu falo, professor, o que a gente precisa saber para praticar tecnologia, para praticar eletrônica? Eu digo tudo, inclusive, certo? Filosofia. Vocês sabem que física quântica vem do Platão, né? E aqui nós temos um exemplo, né? Na Grécia Antiga, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Que foi o primeiro médico, vamos dizer, do mundo que realmente tinha técnicas científicas para fazer a sua prática, né? Ele falava da necessidade de haver harmonia entre o indivíduo e o meio social e natural em que ele vive. E assim ele falava já naquela época que quando o paciente deixava lá o ponto de cura, o ponto de tratamento, que no nosso caso seria o hospital, ele teria que se integrar rapidamente na sociedade. Ele teria que ter elementos para se integrar rapidamente. E isso seria conseguido com a convivência familiar. Então, ele foi naquela época para uma prática que hoje parece que está voltando, não é? Que seria evitar ao máximo a internação, que é aquele negócio de você poder, através de recursos de tecnologia, fazer todo o acompanhamento do paciente na casa dele. Porque aí ele vai ter a presença, o aconchego da família, que isso aí também vai lhe dar uma força diferente no seu tratamento. E já existem, inclusive, no mundo inteiro, movimentos nesse sentido de pesquisas científicas feitas por grandes universidades. E nessa notícia que eu tenho aqui na minha frente, eles até falam que a notícia vem da Indonésia, que é um país que está bem adiantado nesse tipo de coisa. Existe aí um apoio muito grande do presidente do país, no sentido de dar suporte às empresas que desenvolvam aplicativos e recursos tecnológicos que permitam a teleconsulta e ao tratamento em casa, ao tratamento domiciliar dos pacientes. Vejam que é um assunto bastante interessante, que todos aqueles que são no meio da tecnologia devem olhar com carinho, porque eles podem significar novos pontos de desenvolvimento de produtos, novas áreas de trabalho e também a possibilidade de a gente fazer uma certa pressão no sentido de que essas tecnologias sejam adotadas também em nosso país. Voltaremos oportunamente no nosso trebuchet da eletrônica e vocês têm aí nas nossas informações abaixo os links para que vocês acessem diretamente essas notícias, se bem que a maioria delas esteja em inglês. Até o próximo.